Oi pessoal, hoje eu estou aqui em um dos auditórios do centro universitário. Então aqui o ambiente não tem muita iluminação, eu resolvi fazer um breve vídeo para poder falar com vocês. Nós vamos falar hoje sobre protocolo de tomografia computadorizada para abdômen, tá? Exatamente sobre aneurisma. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, veja o vídeo algumas vezes para você poder assimilar o conteúdo. Não vai dar para eu falar sobre a reconstrução e sobre a limpeza da imagem ainda nesse vídeo, mas no próximo vídeo nós vamos dar continuidade e nessa continuidade nós vamos falar justamente sobre o tratamento da imagem para o aneurisma de abdômen que nós estamos vendo aqui hoje, ok? Agradeço a vocês por ter assistido, deixe lá o seu like, deixe o seu comentário e que Deus nos abençoe. E muito obrigado por vocês estarem aí compartilhando conosco um pouco mais desse conhecimento. Bom pessoal, então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre posicionamento do paciente. É rápido essa parte, né? Nosso interesse é lá na plataforma do tomógrafo da Philips, onde nós vamos ver a nossa região de interesse. Então vamos. O paciente ele vai estar em decúbito dorsal, ele vai estar com os pés orientados ao meu gantry. Então vai entrar primeiro com os pés, então tá lá, first. Um travesseiro na cabeça do paciente, ou conforto, geralmente a gente chama de conforto, onde está o conforto do paciente. Conforto são os acessórios que alguns equipamentos têm, algumas empresas têm, justamente para deixar o paciente mais relaxado na hora de realizar o exame. Faixa de imobilização nas pernas se for necessário, o apoio do joelho se for necessário, e os braços vão estar levantados sobre a cabeça. Bom, nós temos aqui o posicionamento, nós vemos os lasers aqui posicionando o paciente, um travesseiro de conforto, ele está com os braços sobre a cabeça e ali o técnico está procurando a crista ilíaca justamente para poder dar início e o fim do posicionamento de abdômen. Para que é indicado esse exame? Diversas patologias, tá? Entre elas, aneurisma, que nós vamos falar hoje, apendicite, ascite, tumores no geral, cirrose, esofagite, estenose, hérnia, pancreatite, peritonite, pólipos, litíase, infecções e inflamações assim por diante. Antes de nós continuarmos, eu quero lembrar a você que nós temos alguns outros vídeos referentes à tomografia, onde nós falamos sobre o feixe do raio, sobre a composição do equipamento, sobre um pouquinho sobre a física da tomografia computadorizada. Se você não entender algum termo, o que eu sugiro que você faça? Que você visualize também os vídeos anteriores para você poder ter uma compreensão completa daquilo que nós estamos falando hoje aqui. Então, eu vou começar o meu escanograma anteriormente, em 0 graus do meu paciente. Os cortes vão ser axiais e os limites. Os limites eu vou colocar como superior o meu músculo diafragmático, o diafragma, inferior a crista ilíaca da pelve do paciente e a minha espessura de corte vai ser entre 7 a 10 milímetros, intervalo também de 7 a 10 milímetros. Né? Um FOV de 400 milímetros, KV de 120, MA de 200. E um scan time de 1.0 segundos. Filtro para partes moles e para partes sólidas também, standard. Tá? Janela de 400 a 30. Muito bem. Essa quantidade de KVP e essa quantidade de MA você pode alterar no equipamento conforme a necessidade do paciente. Se for um paciente que tem um abdômen muito denso, você vai ter que aumentar a quantidade de penetração aqui, por exemplo, o KVP do tomógrafo. Bom, contraste. O contraste é opcional. Geralmente é realizado o contraste depois que você já realizou um exame anteriormente sem o meio de contraste. Mas vamos lá. Contraste pode ser via oral, 1 hora antes do exame, diluído em 1 litro de água, geralmente 60 ml para 1 litro.
O contraste venoso, sempre que possível, após a fase sem contraste. Isso significa que eu vou fazer uma fase do paciente completamente sem contraste, depois vou realizar a contraste endovenoso nesse paciente. Essa parte trifásica que está aqui, sem contraste, fase arterial e fase portal, nós vamos falar em um outro momento. Então, antes que você pergunte, me mande um recado perguntando, nós vamos falar em outro momento dessa parte trifásica. O contraste vai ser num volume de 140 ml, um fluxo de 3 ml por segundo e um delay de 30 segundos para a fase arterial e 70 segundos para a fase portal. Então, isso aqui também nós vamos ver em um outro momento o que é fase portal, o que não é fase portal, fase arterial. Nós vamos ver quando nós falarmos de métodos trifásicos em abdômen. Ok, até aqui? Se for muito rápido o que eu estou falando, por favor, volte um pouquinho o vídeo, tente compreender um pouquinho menor. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar para a gente poder assimilar um pouquinho melhor esse conteúdo. Bom, essa é a minha primeira imagem que será realizada. É o Scout da estrutura de interesse, né? O Scout sempre vai ser minha primeira imagem. Eu tenho aqui justamente após o Scout a minha primeira imagem axial do abdômen sem o meio de contraste, ok? Então, pessoal, nós vamos entrar daqui a pouquinho para falar sobre a plataforma. Então, se você tiver alguma dúvida, volta lá o vídeo no começo ou veja os vídeos anteriores que nós temos aí no YouTube e depois você volte a esse ponto e para você poder assimilar melhor esse conteúdo. Tá ok? Bom, pessoal, vamos lá novamente. Nós temos aqui uma imagem que, na verdade, é de um aparelho tomógrafo da Philips. Então, o tomógrafo da Philips, ele tem esse fundo azulzinho claro. Nós comentamos isso em outros vídeos. E aqui nós vamos agora, a início, determinar qual é o tipo de exame que o meu paciente estará realizando. Então, eu tenho aqui uma angio-aorta abdominal. Vou selecionar a quantidade de imagens originais desse processo. Nós já temos as demais informações dentro do aparelho. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma reconstrução volumétrica e vamos fazer justamente a separação e a fotografia das imagens que eu quero fazer e salvar para a minha impressão. Então, eu vou vir aqui no Review. O Review vai perguntar se eu quero realmente continuar com o processo, porque já existe um processo em andamento. Ele vai fazer esse questionamento. Você vai dar o OK e ele vai fazer todo o processo novamente das formas nos parâmetros que você fez a alteração. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha como funciona. Olha lá. Usei as imagens que eu já tenho, o equipamento solicitou a reconstrução e ele vai salvar essa reconstrução nos cortes axiais. Automaticamente, nesses cortes axiais, ele vai me dar o plano coronal e também vai me dar o plano sagital, a qual eu tenho que trabalhar. Eu vou centralizar as minhas imagens para que elas tenham qualidade. Ok? Depois disso, eu vou fazer um processo que ele vai me dar a quantidade de imagens necessárias para que eu determine o que eu quero imprimir essas imagens. O corte foi feito de ponta a ponta no abdômen do paciente e eu vou ter que mandar isso para uma impressão. Então, veja só o processo. Eu determino a impressão aonde termina e onde começa e vou salvar isso em bloco. Olha lá, salvei o bloco, aquele quadradinho em azul. Vou alterar a espessura do meu corte para cada bloco. E vou selecionar quantas imagens eu quero. Eu quero 40 imagens. Tá? Depois disso eu vou lá e salvo novamente. Ele vai salvar aquilo que está sendo feito. Tá? E vai me dar as imagens necessárias. Essas imagens que eu tenho aqui, elas estão num padrão diferente, ou seja, estão grandes para o padrão que eu quero. Eu vou selecionar quantas imagens eu quero fotografar em cada filme, antes de eu fazer a impressão. Então eu vou equalizar essa imagem, vou acertar ela dentro do meu review, dentro do meu plano de visão, tá?
Só depois eu vou verificar se todas as imagens estão dentro do padrão e mandar para a minha impressão. Seleciono quantas imagens eu quero por filme. Ajusto, dou zoom para ficar mais visível para o médico, ficar mais estético, certo? E aí eu vou lá e mando para a impressão. Então todo esse processo é realizado pelo tecnólogo ou pelo técnico. Ele vai chegar no equipamento, ele vai ver a necessidade do exame, os cortes já foram feitos, ele vai ver essa necessidade, aquilo que é importante para a visualização do médico ou não, vai salvar no sistema, vai mandar para a impressão ou vai mandar para o Pax, ou seja lá, para onde ele queira enviar essa documentação do paciente. Ok?